Bahia Meio-Dia no ar. Hoje é quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. O que é destaque na região a partir de agora, aqui na telinha. E o seu destaque também, claro que tem espaço aqui. O que é importante para você é importante para a gente também. Bem-vindo, bem-vinda, fique à vontade, pode entrar. Aqui a casa é sempre sua. Então vamos conferir os destaques da edição de hoje. Operação Cheque Mate em Jequié. Mandados foram cumpridos hoje de manhã na Cidade Sol. Andressa Amaral. Exatamente, Judson. 4 pessoas foram presas, 4 adolescentes apreendidos e 7 outros mandados de prisão foram cumpridos contra detentos do Conjunto Penal de Jequié. O objetivo da Operação Checkmate é justamente investigar e reprimir crimes que aconteceram em 2025, no ano passado, especialmente os homicídios na Cidade Sol. Daqui a pouco eu volto com todas as informações, Ju. Andressa Amaral falando ao vivo de Vitória da Conquista. Daqui a pouco você traz os detalhes desta operação lá em Jequié. E hoje você vai ver também. Homem morre em troca de tiros com policiais militares no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Vitória da Conquista. No Convema 1, perseguição e prisão. Suspeito é detido com drogas após fugir de abordagem. Mais de 1.900 pessoas na Bahia já foram vítimas do golpe do falso advogado. Em Luiz Eduardo Magalhães, diversos advogados e clientes estão sendo alvos dos golpistas. A abertura do ano legislativo de 2026. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista inicia os trabalhos do ano. Na sessão teve a mensagem da prefeita Sheila Lemos. Teve também manifestação cobrando à prefeitura a convocação dos aprovados no concurso de 2024 para agentes de saúde de endemias. Vamos falar também sobre o descarte correto e o reaproveitamento de equipamentos eletrônicos. Hoje é dia de oportunidades. Quarta-feira, você já sabe, tem o Blog do Emprego com as oportunidades de emprego e estágio oferecidos por empresas da nossa região. No final da tarde de ontem, o tempo fechou, escureceu e todo mundo olhou e falou: o cacau vai cair. E que cacau, a chuva não veio. Já tem a previsão do tempo para essa quarta-feira aqui na região. Segue a previsão de chuva, hein? E tem também o que é destaque em nosso site, g1.com.br/Bahia. A sua mensagem, o seu assunto, a sua participação é pelo 7734239310. É o nosso WhatsApp, o canal para a gente colocar o nosso papo em dia, a nossa conversa, a nossa prosa, o nosso dedinho de prosa, né? Fique à vontade, mande o seu assunto e comente os nossos assuntos também. Se quiser mandar foto, pode mandar. Se não quiser, não tem problema. O importante é que a mensagem seja escrita e não esqueça de colocar o seu nome. Dito isto, estamos combinados então? Beleza, o Bahia Meio-Dia já está no ar, o seu jornal da hora do almoço. Uma excelente quarta-feira para todo mundo, de boas notícias, não só na telinha da TV, em sua vida também. Muito trabalho, muita luta, muita vitória, muita grana no bolso, muita saúde, muita paz. A gente vai até 1 da tarde com o Bahia Meio-Dia, depois coladinho aqui com a gente tem o Globo Esporte. Agora são 11h52. A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista deu início hoje ao ano legislativo de 2026. Projetos importantes como a redução de 50% da taxa de esgoto na conta de água e o IPTU zero para ruas não asfaltadas devem ser analisados e votados esse ano. Vamos ver na reportagem de Andressa Amaral e Taniel Carlos. Para quem mora em Vitória da Conquista, é mais do que a volta ao plenário. É o início oficial das decisões que vão impactar diretamente a vida de quase 400 mil conquistenses. A Câmara Municipal abriu nesta quarta-feira os trabalhos legislativos de 2026. A sessão solene, que inicialmente estava marcada para as 9 horas da manhã, começou cerca de 40 minutos depois do previsto, com a execução dos hinos nacional e de Vitória da Conquista. Dos 23 vereadores, 4 não estavam presentes no momento. Ricardo Gordo, do PSB, Lara Fernandes, do Republicanos, Luciano Gomes, do PCdoB e Diogo Azevedo, do União Brasil. A retomada das atividades marca o começo de um novo ano legislativo, com expectativa de debates intensos e projetos voltados ao desenvolvimento do município. A gente retoma hoje as atividades das sessões legislativas com muita expectativa a respeito de vários projetos que serão debatidos aqui na casa, e a gente segue no compromisso com as demandas reais
da população. Tem a indicação que a mesa diretora fez para a construção de casas populares no valor de 30 milhões de reais, parte do recurso do empréstimo que foi aprovado aqui no final do ano. Então, a mesa diretora fez uma indicação para que 30 milhões sejam destinados para a construção de casas populares com o objetivo de diminuir o déficit habitacional aqui do nosso município. Então, são projetos, pautas importantes que vão beneficiar a população e a Câmara segue comprometida nesse sentido com essas pautas. Algumas propostas começam a tramitar logo neste início e devem concentrar a atenção dos vereadores. Entre os temas em discussão estão a redução de 50% da taxa de esgoto, o IPTU zero para ruas não asfaltadas e também o fortalecimento da política habitacional em Vitória da Conquista. Outros pontos que devem voltar ao debate são o resultado do leilão de terrenos realizado pela Imurc e também a Zona Azul no município. A Câmara segue acompanhando todo esse processo, principalmente o da Zona Azul, que gerou uma polêmica recentemente na cidade. A gente discorda em alguns pontos desta regulamentação da Prefeitura, mas é papel da Prefeitura fazer essa regulamentação, essa cobrança do estacionamento da Zona Azul. Mas a gente tem acompanhado e nós somos demandados também pelas pessoas que utilizam esse estacionamento no centro da cidade, mas a gente segue acompanhando e fiscalizando também essa cobrança realizada pela Prefeitura. Vereadores da situação e da oposição também se manifestaram sobre as pautas que cada grupo deve propor e as expectativas para o novo período legislativo. Eu espero assim com muita expectativa, com muita ansiedade e muita alegria que a gente possa elaborar projetos importantes para a cidade de Vitória da Conquista, mas fazer sobretudo um papel fiscalizador, que é o papel do Poder Legislativo, para dar uma resposta à sociedade de Vitória da Conquista em tudo aquilo que ela almeja. Para além daquilo que a gente já tem como rotina, a fiscalização dos atos do Executivo, criar rotina agora também de acompanhar e fiscalizar a questão do investimento do empréstimo que foi tomado pelo Executivo Municipal, é também trazer esses temas que mesmo não tendo passado pela Câmara para fazer discussões, porque foi do decreto, é um decreto do Executivo, da prefeita Sheila, mas nós não podemos nos furtar de abrir esse diálogo, de tensionar quando for necessário tensionar, porque nós representamos aqui o desejo da população de Vitória da Conquista. A Prefeitura de Vitória da Conquista participou da sessão solene com a apresentação da mensagem do Executivo, feita pela prefeita Sheila Lemos, detalhando os projetos e propostas do governo municipal para 2026. É um ano que nós vamos ter muitas realizações. Estamos aí na expectativa de aprovação pela Caixa Econômica de um empréstimo no valor de 200 milhões de reais, que nós vamos fazer obras de infraestrutura nessa cidade. Então nós estamos trazendo a Câmara para próximo, porque a Câmara é a caixa de ressonância do povo, A Câmara de Vereadores é a casa do povo. Então, escutando os vereadores, nós estamos também escutando a população para que nós possamos investir este valor nos bairros onde estão precisando ainda de infraestrutura, de bairros que estão precisando de áreas de esporte, de lazer, na macro-drenagem dessa cidade, que afinal, nesse momento de chuvas fortes, a gente sofre tanto ainda nessa cidade com alagamento. Então, é para que a gente possa utilizar esse recurso com toda a responsabilidade e transparência. A prefeita destacou que o diálogo segue aberto com a população e com os vereadores, especialmente em temas que são do interesse de todos. O diálogo, tanto com a população como com a Câmara de Vereadores, é constante. Eu recebo no gabinete, vou até as comunidades, recebo a comunidade, recebo os vereadores diariamente. Então, esse diálogo é constante. Então, todos os pontos que tem, a gente está sempre dialogando com a população, dialogando com a Câmara de Vereadores e tenho certeza que nós vamos continuar assim. É fundamental que a população acompanhe de perto o trabalho do Poder Legislativo e Executivo no município. Nessa manhã, um grupo cobrou a convocação dos aprovados no concurso 003-2024 para os cargos de agente de saúde e endemias. Nós recebemos uma nota da Prefeitura em relação a esse protesto, pedindo a convocação dos aprovados no concurso 003-2024 para agentes de saúde e de endemias. A Prefeitura informando que o concurso foi homologado no ano de 2025. Dessa forma, conforme previsto em edital e na legislação vigente, o prazo de validade do concurso é de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. No que se refere aos cargos de agente de combates a endemias e agentes comunitários de saúde,
A convocação dos aprovados ocorrerá de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, respeitando rigorosamente o prazo de vigência do edital do concurso. Está aí, então, a posição da Prefeitura de Vitória da Conquista em relação ao protesto hoje de manhã na Câmara de Vereadores. Quanto à ausência dos vereadores que não compareceram hoje, à sessão de abertura do ano legislativo de 2026, Ricardo Gordo, do PSB, informou à nossa produção que chegou depois da abertura dos trabalhos, mas participou da sessão. O vereador Diogo Azevedo, do União Brasil, informou que está em Salvador a trabalho para a captação de recursos e equipamentos para a cidade e que a agenda foi programada com antecedência e chocou com o retorno das atividades na Câmara. Nós não conseguimos contato com a vereadora Lara Fernandes, do Republicanos, mas a assessoria da Câmara de Vereadores informou que ela está em viagem. Luciano Gomes, do PCdoB, não respondeu às nossas mensagens e nem informou a Câmara de Vereadores sobre a ausência. 11h59, saúde é sempre assunto aqui em nosso telejornal, Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. 781 mil novos casos de câncer devem ser registrados por ano no Brasil entre 2026 e 2028. Os dados são do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Edson Nunes está ao vivo com uma médica oncologista, para falar com a gente agora sobre esse assunto, Edson? Casos de câncer que poderiam, alguns, ser evitados, não é isso? Boa tarde. Isso, Judson, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha aqui no Bahia Meio Dia. Estou aqui ao lado da oncologista Ingrid Marques para falar sobre isso, prevenção e tratamento, porque um estudo global da Organização Mundial da Saúde, da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, aponta que quase 40% dos casos registrados no mundo poderiam ser evitados com redução de fatores de risco. Tabagismo, tem também infecções, poluição, excesso de peso e também exposição excessiva ao sol, na verdade. Para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto do Dia Mundial de Combate ao Câncer, então vou conversar com a doutora Ingrid Marques. Doutora, muito boa tarde para a senhora. Essa pesquisa, esse levantamento aponta que cenário na visão da senhora? A população tem se descuidado nos cuidados ao controle e combate ao câncer? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. É extremamente importante a gente estar aqui falando de um tema tão abrangente, que é uma doença, o câncer, ele tem uma alta prevalência. E como você disse, Edson, a gente pode prevenir boa parte desses casos. Então, hoje a gente sabe que cerca de 40% dos casos de câncer estão relacionados a fatores preveníveis. Então, a gente sempre bate na tecla que o câncer é sim uma doença prevenível, é possível prevenir o câncer. E como é que a gente faz isso? Geralmente os fatores estão relacionados a um estilo de vida saudável. Então, o que a gente deve buscar? Prática de atividade física, uma alimentação saudável, evitar excesso de peso, evitar, na verdade, eliminar o tabagismo, diminuir, se possível, evitar o consumo de álcool, evitar a exposição solar prolongada, vacinas, a gente pode até falar especificamente sobre isso, mas a gente tem vacinas que previnem o câncer. Então, são medidas que a gente consegue, que estão ao nosso alcance, que a gente pode adotar para prevenir o câncer. E com relação ao descuido dessas medidas, na verdade, a gente vem adotando, a gente tem um estilo de vida muito corrido, A correria do dia a dia, todo mundo é trabalho, é casa, são várias coisas que a gente tem que fazer em pouco tempo. Então, essa vida corrida, a gente acaba esquecendo a atividade física, deixando de lado, tem outras prioridades, ou priorizando aquela alimentação mais rápida, fast food, comidas processadas, e isso tudo acaba aumentando o risco. Doutora, quais são os tipos de câncer mais comuns? A gente tem no nosso país os cânceres mais comuns, câncer de mama em primeiro lugar na mulher, próstata em primeiro lugar nos homens, câncer de intestino em segundo lugar e câncer de pulmão em terceiro lugar. Então, são os tumores de maior incidência e a gente pode diagnosticar precocemente todos esses tumores que eu falei que tem maior incidência, porque a gente tem exames de diagnóstico precoce contra todos eles. Tem avanços no tratamento? Sim, a oncologia ela avança
basicamente diariamente, então é uma parte da medicina que está em constante mudança, em constante avanço, e a oncologia mudou muito, né? Hoje a gente tem tratamentos que são personalizados, o caminho é esse, a gente personalizar o tratamento oncológico relacionado a mutações, a fatores específicos daquele paciente, e isso a gente tem tido resultados bem superiores a tratamentos que a gente fazia há alguns anos atrás. Então há muita evolução no tratamento da oncologia, tanto em resultados quanto em redução de efeitos colaterais. A gente fala muito em qualquer doença do diagnóstico precoce para evitar aí, quem sabe, as causas mais graves da doença. A questão de exames, a partir de que idade as pessoas devem ficar atentas e a importância do diagnóstico precoce? Com relação à importância, o diagnóstico precoce ele está relacionado a maiores chances de cura, mais de 90% de chances de cura. Em alguns casos, esse número ultrapassa 98% de chances de cura. Então, é extremamente fundamental o diagnóstico precoce. Então, se a gente não puder prevenir, que a gente consiga diagnosticar precocemente. Com relação aos exames, a gente tem no câncer de mama a mamografia, a partir dos 40 anos, que mudou recentemente, isso foi uma conquista enorme para a população. A gente tem, com relação ao câncer de próstata, o exame clínico da próstata, que é o exame de toque, o PSA, de uma forma geral a partir dos 50 anos, em alguns casos um pouquinho antes, câncer de intestino, a colonoscopia a partir dos 45 anos, câncer de pulmão, tomografia de tórax. No câncer de pulmão a gente não leva em consideração a idade, mas sim a carga tabágica, que é um cálculo que a gente faz baseado na quantidade de cigarro que o paciente fuma e há quanto tempo ele fuma. E no câncer de colo de útero a gente tem também o exame preventivo. Muito importante esse alerta e essa questão da partir de que idade a prevenção, né, Judson? Porque, como eu disse no início dessa entrada ao vivo, segundo uma pesquisa e um levantamento mundial, 40% dos casos de câncer registrados no mundo poderiam ser evitados com a redução dos fatores de risco. E é muito importante ficar atento a esses alertas aí para a prevenção e tratamento, quem sabe, da doença aí, do câncer, que é uma doença, infelizmente, que mata muitas pessoas no mundo todo. Volto com você para participar também dessa entrevista importante que a gente está trazendo aqui no Bahia Meio-Dia, Judson. Pois é, Nunes. Doutora Ingrid falou sobre o sobrepeso, né, a obesidade, que é um dos fatores, né, de risco, como vocês falaram. Queria saber da atividade física. Olha, sempre que a gente entrevista médico aqui no jornal, nos mais diferentes assuntos, mas é assim, praticamente unanimidade. Atividade física, gente, é bom para a saúde e evita doenças. Quero saber da importância da atividade física na prevenção do câncer e se tem alguma atividade assim mais indicada, por exemplo, os exercícios aeróbicos que contribuem na perda de peso. Judson, doutora, trata da questão do fator de risco, né? Um dos fatores aí é a questão da obesidade. E a senhora citou a questão da atividade física, que é muito importante para a prevenção de vários cânceres. Existe alguma atividade física que seja mais recomendada? O aeróbico, enfim, a natação? Que tipo de atividade é mais recomendada aí para controle da obesidade e possivelmente do câncer? Essa questão da atividade física é extremamente importante e não sou eu que estou falando, né? A gente tem comprovação científica. Inclusive, no maior congresso de oncologia que a gente tem, que é o Congresso Americano, foi publicado um estudo que agora em 2025, justamente mostrando o impacto da atividade física na redução do risco de recidiva do câncer em quem já teve, mas também a gente sabe que atua como fator protetor. Então, qualquer atividade física, Judson, funciona. Então, o importante é fazer alguma coisa. Se você já faz alguma coisa, qual seria o melhor exercício? A gente fala que seria o exercício de maior impacto. Então, o exercício aeróbico é importante, mas também é importante o exercício de musculação. Então, o que é recomendado, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, é pelo menos 30 minutos de atividade física no dia. Aí a gente pode, na nossa vida corrida, tentar adaptar isso, mas que a gente faça pelo menos 3 dias de atividade física na semana, 1 hora por dia, seria o mínimo. Mas o importante é se movimentar da forma que você conseguir. E aquela coisa, né, Judson? Eu agradeço a doutora Ingrid Marques por essa entrevista e esse esclarecimento importante. E sempre ter cuidado, né, Judson? Para quem está levando uma vida sedentária, que há muito tempo não pratica uma atividade ou nunca praticou, ir com calma e, se possível, né, doutora, consultar um médico, seja um cardiologista, para analisar a situação desse paciente, para não chegar a correr e ter um problema mais sério, né?
Sim, sim. Obviamente a gente enfatiza a importância, mas é claro que tem que ter o cuidado, né? Realmente, o paciente que já é sedentário há muito tempo, ele não pode querer começar correndo 1 hora por dia, que pode dar ruim. Então, realmente tem que ser algo avaliado, ver se tem algum problema, se precisa fazer algum exame antes. A avaliação cardiovascular é fundamental antes de iniciar essa prática de atividade física. Doutora, obrigado mais uma vez por essa entrevista. Judson, é com você aí no estúdio. É isso, bora mexer, né? A máquina humana foi feita para o movimento, né? Isso, Edson, e a atividade física, ela previne muitas doenças, entre elas o câncer. Obrigado, a doutora Ingrid Marques, pela entrevista, hoje no Dia Mundial de Combate ao Câncer, a gente falando sobre esse assunto, né? Saúde é um tema sempre que interessa ao nosso telespectador. Valeu, Nunes, obrigado, doutora. Gente, mudando de assunto agora, mais de 1.900 pessoas na Bahia já foram vítimas do tal do golpe do falso advogado, segundo a OAB. Em Luiz Eduardo Magalhães, na região oeste do estado, diversos advogados e clientes estão sendo alvos dos golpistas. Os criminosos utilizam dados do processo para entrar em contato com as vítimas, cobrando valores de custas processuais. A troca de mensagens entre Bruna e os criminosos aconteceu durante 1 hora. Os golpistas utilizaram a foto e o nome da advogada de confiança e na conversa apresentaram detalhes sensíveis do processo em que a esteticista é parte. O esquema também envolveu uma ligação por vídeo com o suposto servidor do Poder Judiciário, que cobrava o pagamento das custas processuais. Um rapaz aí da Justiça vai te ligar e você fica atenta. Mas pouco tempo depois ele me liga, falando do processo e tal, que ia fazer uma ligação compartilhada, mas não aparecia a foto dele, só o slogan da Justiça. Aí pediu o número de uma conta, eu passei da poupança, ele disse que não servia o número, tinha que ser uma conta corrente. Quando eu passei, ele fez um Pix Cola para minha advogada, a advogada passava para mim e eu fiz. Quando caiu que ele pegou o meu limite, eu disse, moço, isso é golpe, você tá doido? E de fato era. A prática criminosa é conhecida como golpe do falso advogado. Bruna foi vítima e tomou um prejuízo de R$ 4.500. O crime acontece quando organizações utilizam da identidade de advogados ou escritórios jurídicos, valendo-se de informações públicas ou obtidas por meios ilícitos. As primeiras denúncias do golpe do falso advogado registradas pela OAB Bahia foram em abril de 2023. Desde então, o número de vítimas só aumenta. Dados da Ordem dos Advogados revelam mais de 1.900 ocorrências no estado até o fim do ano passado. Essa advogada tem o nome e foto utilizada por criminosos desde 2024. Ela já registrou ocorrências na Polícia Civil e sempre informa os clientes. Porém, um já foi vítima e perdeu R$ 5.000. Geralmente são clientes mais vulneráveis, né? Principalmente clientes que têm ações previdenciárias e cíveis, porque eles têm dinheiro a receber desses processos. Então, eles se aproveitam dessas pessoas que têm a ânsia de receber os valores, entram em contato prometendo que o valor saiu e a pessoa acaba caindo no golpe dessa forma. A OAB lançou informativo e cartilhas em que o cliente pode conferir a verdadeira identidade do advogado. Primeira coisa, se ele não tem o número do advogado salve o número, coloque o nome do advogado. Porque quando alguém fizer contato, não vai aparecer o nome, vai aparecer outro telefone, ainda que tenha a foto do advogado, porque, como eu falei, eles pegam a foto de outro lugar. Segundo, faça contato com o advogado, tente conversar pessoalmente. Se for um advogado da cidade, procure pessoalmente, mas o principal é registrar o boletim de ocorrência e informar o advogado. Ter cuidado, né? Golpista está sempre procurando um jeito, um meio de enrolar as pessoas. E aí tem esse tal do golpe do falso advogado. Faça como a entrevistada falou, salve o número do seu advogado. E se você receber algum contato, pegue aquele número, ligue para ele, confirme. Alguma dúvida, entre no site da OAB, consulte realmente se essa pessoa que está falando com você de fato é advogado ou advogada, né? Para você ficar longe aí desse tipo de golpe. Bom, já estou aqui na tela, a primeira rodada de mensagens pelo 773423-9310, mas deixa eu mandar aqui um abraço para a dona Rosana dos Campinhos, que fez aniversário no dia 28 de janeiro, mas disse que quer os parabéns aqui no Bahia Meio Dia, só se for agora. Um abraço para a senhora, parabéns, Deus abençoe, muitos anos de vida. Aí ela disse que também quer um abraço, né,
pelo aniversário da neta, Clara, que fez aniversário em 9 de janeiro, e o Wellington, dia 12. Agora, eles não estão aqui no Brasil, estão vendo a gente lá do outro lado do mundo, estão em Londres, na Inglaterra. Que maravilha! Clara, Wellington, abraço para vocês, Deus abençoe, parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Sônia, sou aqui do Jardim Valéria, reclamo sobre um bar na madrugada que não deixa a população ter sossego e paz. Já tem uns 3 anos que esse bar está perturbando os moradores. Sônia, está perturbando aí à noite a lei do sossego, né? A lei do silêncio, dá uma ligada para a polícia. Entre em contato também com a prefeitura, com o setor de posturas, para ver o que está acontecendo aí. Niva, olha que bênção, a matriarca da família Meira, 101 anos, costurando a máquina, seus panos de prato para vender. Praça do Cajá, Vitória da Conquista. Que bênção, que coisa linda. Ô, Niva, você só esqueceu de colocar o nome da matriarca. Mas não tem problema, a foto tá na tela, que coisa linda. Mandar um beijo para ela, 101 anos de vida aí, nativa. Beijo para a senhora, Deus abençoe. Tá assistindo a gente aí na telinha. Valeu, Niva, abraço para você. Charlene e Judson trabalham no Ceasa do Centro de Conquista. Os fiscais tiraram os carrinhos do terminal, mas acumularam todos aqui, impedindo o povo de passar. E tem já fruta aí da estação, tô vendo ali um carrinho com muito umbu, né? Tem outro ali com pinha, com maçã. É isso, tem de organizar aí, pessoal, né? A Charlene está reclamando que esses carrinhos ficavam no terminal, foram para a Ceasa e que está um pouquinho desorganizado por lá. Fica o alô para a prefeitura. E daqui a pouco tem mais uma rodada de mensagens aqui na tela, estou esperando a sua. Em instantes, 4 pessoas foram presas, 4 adolescentes apreendidos e 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Operação Checkmate hoje de manhã em Jequié. 12 horas, 15 minutos, Bahia Meio-Dia, volta já. 12h17, BMD de volta em sua televisão e a gente fala agora de 2 ocorrências policiais registradas ontem em Vitória da Conquista. No bairro Convema 1, houve perseguição policial a um carro após o motorista desobedecer uma ordem de parada. No bairro Nossa Senhora Aparecida, um homem morreu numa troca de tiros com a polícia. Gabriel Nascimento tem os detalhes pra gente. Boa tarde, Gabriel. Oi, Judson, boa tarde para você. Boa quarta-feira para quem está conosco no Bahia Meio-Dia. O primeiro registro vem do bairro Nossa Senhora Aparecida, em Vitória da Conquista. Segundo a Polícia Militar, uma equipe da CIP Sudoeste, durante rondas ao longo da tarde de ontem, recebeu informações sobre a presença de homens armados numa área de matagal perto das torres de comunicação. A polícia diz que eles teriam participado de um homicídio, pelo menos essa é a suspeita inicial. Os policiais foram até o local e alegam que foram recebidos a tiros por 4 homens. Houve confronto. No primeiro momento, esses suspeitos conseguiram fugir. Pouco tempo depois, nas buscas, os agentes encontraram Rodrigo Barreto dos Anjos, de 26 anos. Ele havia sido baleado e estava ferido. Chegou a ser socorrido para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, mas não resistiu a esses ferimentos. Com ele, a polícia apreendeu um revólver e munições. Esses materiais foram encaminhados para o Distrito Integrado de Segurança Pública, o DISEP. A polícia ainda procura pelos demais envolvidos nessa troca de tiros. O segundo registro foi no bairro Convema 1, por volta das 6 da tarde. A PM diz que um motorista não obedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade pelas ruas do bairro, dando início a uma perseguição. Ele chegou a bater em veículos estacionados e tentou dar continuidade à fuga a pé. Acabou detido. Com ele foram encontrados porções de maconha, de cocaína, R$ 160 em dinheiro e vários cartões. Durante a ação, uma mulher, que seria a mãe desse homem, tentou interferir e no momento da abordagem, um cachorro atacou as pessoas no local. Os policiais atiraram para afastar o animal. A PM informou que os disparos não atingiram esse cachorro. As 2 pessoas ficaram feridas, foram levadas para a unidade de pronto atendimento e depois de serem acompanhadas pela equipe médica, foram encaminhadas à delegacia, onde o caso foi registrado em flagrante. O carro também foi apreendido. Judson. Pois é, Gabriel, e hoje de manhã o corpo de um homem foi encontrado no matagal, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Vitória da Conquista. Segundo a polícia, o corpo ainda não identificado é de um homem que teria sido vítima do homicídio praticado
pelos 4 suspeitos envolvidos na troca de tiros na ocorrência de ontem. A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, deflagrou hoje a Operação Cheque Mate em Jequié. 4 pessoas foram presas e 4 adolescentes apreendidos. Andressa Amaral está ao vivo aqui em Vitória da Conquista, está indo de Zep, né, Dessa? E tem agora as informações para a gente. A operação combate uma organização criminosa que atua em Jequié e também investiga crimes que foram praticados no ano passado, né? Boa tarde. Exatamente, Judson. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Bahia Meio Dia. A Operação Cheque Mate investiga, e busca reprimir crimes que aconteceram em 2025 na Cidade Sol, especialmente tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, organização criminosa nessas facções que se estabeleceram no município e também homicídios. Jequié, desde 2022, aparece como uma das cidades mais violentas do país. No ano passado, de acordo com a Polícia Civil, o município registrou 81 assassinatos, 4 a menos do que em 2024. Nessa operação integrada da Polícia Civil e da Polícia Militar, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa dos investigados, integrantes dessa facção, e também mandados de prisão. 4 pessoas foram presas e 4 adolescentes apreendidos. Outros 4 mandados de prisão foram cumpridos dentro do conjunto penal de Jequié, pessoas que já foram presas. Esses detentos, então, terão agora mais essa nova operação, mais essa investigação e os mandados de prisão adicionados ao processo. De acordo com a polícia, eles cometeram os crimes quando estavam em liberdade ainda no ano passado. Os investigados são suspeitos de serem responsáveis por armazenar e distribuir armas e drogas em toda a região sudoeste, além de também fazer a distribuição dos valores e ocultar esses valores, ou seja, a lavagem de dinheiro para a facção. A Polícia Civil e a Polícia Militar falaram sobre a operação de hoje realizada em Jequié. Vamos ver. Alcançamos no total de 15 investigados, alcançados a partir de investigações do núcleo de homicídio, identificando os indivíduos diretamente relacionados com o tráfico de drogas, o crime de organização criminosa, também lavagem de dinheiro e com relação direta com os homicídios que ocorreram no ano passado aqui em Jequié. Uma grande ação, outros mandados estão ainda em abertos com indivíduos foragidos. As incursões da Polícia Civil e da Polícia Militar permanecem durante todo o dia, até que esses demais indivíduos foragidos sejam igualmente localizados e alcançados. A operação teve como objetivo desarticular o grupo que vinha realizando inúmeras ações no sentido de trazer cada vez mais força para a organização criminosa e aumentar, consequentemente, a realização de crimes violentos, letais, intencionais na cidade. A operação ela reforça o compromisso da Polícia Civil do Estado da Bahia com o combate à criminalidade organizada, bem como também a delitos que estão vinculados a essas organizações, como homicídios, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Durante a operação policial, integrados com a Polícia Civil, na manhã de hoje, dia 4 de fevereiro, foi dado cumprimento a mandados de busca e apreensão e mandados de prisão com o objetivo de enfraquecer a organização criminosa atuante em Jequié e região. Destaca-se que a Operação Cheque Mate, após trabalho de investigação preciso e ação cirúrgica no terreno, já conta com 15 prisões e apreensões. Entre os objetos apreendidos estão celulares de integrantes da facção, documentos relacionados ao tráfico de drogas, a distribuição também dessas armas, além de drogas que estavam, então, nas casas onde esses mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Ao todo, 4 pessoas presas hoje e 4 adolescentes apreendidos. De acordo com a Polícia Civil, as investigações seguem, todo o material apreendido será periciado para descobrir se tem mais pessoas envolvidas nessa facção no município e continuar monitorando e tentando reprimir o tráfico de droga e a organização criminosa na região sudoeste. Volto com você aí do estúdio, Ju. Valeu, Dessa, obrigado pelas informações e claro que a gente continua acompanhando esse assunto. Deixa eu ver aqui o que é destaque em nosso site, g1.com.br/Bahia. Ex-bombeiro acusado de matar ex-companheira a tiros na Bahia é condenado a mais de 20 anos de prisão. O feminicídio foi em Juazeiro, em março de 2024. Emerson de Souza Oliveira
e Kemoli Luiz de Sena Araújo tinham terminado o relacionamento há um mês. Tem essas informações para você acompanhar aqui no G1. Atenção, concurseiros de plantão, olha que notícia boa aqui. O Tribunal de Justiça da Bahia realiza processo seletivo para cadastro reserva de juiz, com salário que pode chegar a R$ 11 mil. Inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, das 8 até... das 8 horas de 23 de fevereiro até às 6 da tarde do dia 26 de março. A seleção prevê a formação de até 831 cadastros de reserva. Na verdade, esse salário aqui está de 11 mil, mas chega a mais de 20 mil reais. Viu? Confere lá no edital direitinho, que você que está estudando aí, está com a cara no livro para fazer concurso e está pretendendo fazer aí para juiz do TJ, a oportunidade é agora. Lavagem de Itapuã completa 121 anos com missa e cerca de 40 atrações. A programação você confere aqui em nosso site, Mudanças no Trânsito em Salvador, a lavagem de Itapuã, que será realizada amanhã, na capital dos baianos, como diz o meu amigo Ricardo Ismael. E para você conferir esses e outros assuntos, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela, você já vai direto para o site. No próximo bloco, vamos falar sobre como deve ser feito o descarte de equipamentos eletrônicos. Descartar esse tipo de material de qualquer jeito, jogar aí, né, de qualquer jeito, de forma irregular, pode se configurar aí como crime ambiental, viu? 12h27, já tem mais uma rodada com a sua participação ali na tela, eu estou esperando. Até já. Você que chegou agora, bem-vindo, bem-vinda. BMD na telinha até 1 da tarde, depois coladinho com a gente tem o Globo Esporte. Você sabia que descartar equipamentos eletrônicos no lixo comum, jogar aí de qualquer jeito em terrenos, córregos, isso é crime ambiental? Esses materiais poluem o solo, a água e oferecem riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Tem muitos materiais, muito metal pesado nesse lixo eletrônico, né? Mas como é que a gente pode fazer o descarte, hein? Tem uma bateria, né, que você não vai usar mais. Como é que eu posso me livrar disso de forma correta, sem agredir o meio ambiente e sem cometer um crime ambiental? Quais são os prejuízos que esse tipo de lixo, né, pode causar se não forem descartados corretamente? Sobre isso, o repórter Edson Nunes conversa agora com uma engenheira ambiental, né, Nunes? Isso, Judson. A gente está aqui no estacionamento da Defensoria Pública, que fica aqui próximo à Avenida Olívia Flores, porque aqui existe um ponto de coleta para receber o lixo eletrônico. Silvio Nolasco pode mostrar para a gente, porque tem lixo eletrônico aqui que já foi descartado aqui para ser coletado. E esse lixo eletrônico, quando descartado em lixo comum, pode trazer sérios impactos ambientais, como contaminação do solo. Para se ter ideia, metais e latas de alumínio podem levar de 100 a 500 anos para decompor. Então vou conversar agora com Sara Rabelo, ela que é engenheira agrícola e ambiental, para falar sobre os prejuízos ambientais e os impactos também que o descarte irregular e inadequado do lixo eletrônico pode trazer para o meio ambiente. Boa tarde, Sara. Olá, boa tarde. Então, como mostrou na imagem ali, tem várias pilhas, né? A pilha ali tem vários componentes eletrônicos, químicos, tem metais, isso tudo em contato com o solo, contato com chuva, vai diluir ali, vai decompor e vai entrar em contato com a água da chuva, né? Entra em contato com esse material e contamina tudo, contamina solo, contamina água. Então é muito importante uma iniciativa como essa aqui da Defensoria Pública do Estado, de ter um ponto de entrega voluntária aqui no estacionamento, que você pode destinar seu resíduo eletrônico, pilhas, baterias, lâmpadas, tem vários resíduos eletrônicos, teclados, por exemplo, aparelho de celular. Todo esse material tem ali diversos materiais, diversos componentes que em contato na natureza vai causar poluição, vai causar contaminação. E esse lixo eletrônico, infelizmente, as pessoas ainda acabam fazendo descarte irregular, colocam no lixo comum. E aí está o problema, né, Sara? Boa tarde. Sim, então, e não só um problema, isso é ilegal. É crime, né? É crime, exatamente. É crime. A gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos desde 2007 que fala sobre o gerenciamento dos resíduos. E o gerenciamento, ele é compartilhado. Então, nós como consumidores, nós temos a obrigação de destinar adequadamente quem produz, quem vende, quem importa,
o município, o Estado, a União, todos esses têm a obrigação compartilhada de dar o destino adequado aos resíduos. Então, a gestão pública, ela tem a obrigação de dar estrutura, políticas públicas para a gente poder destinar adequadamente esse material. E estudos apontam, Sara, que 90% desse lixo eletrônico ele pode ser reaproveitado e reinserido na indústria. Os outros 10% descartado em aterro adequado. Ou seja, é material que pode servir também de aquecer a economia, principalmente de catadores de materiais recicláveis. Exatamente. A gente tem que incentivar os catadores, a gente tem que incentivar essas iniciativas. São famílias que dependem desse material. Então, e ali são componentes nobres, né? O resíduo eletrônico são componentes nobres, raros na natureza e que geram impacto ambiental na extração desse material na natureza. Então, se eu pego esse material e destino adequadamente, ele vai voltar para o processo produtivo, vai gerar uma economia muito significativa, porque eu deixo de extrair da natureza, deixo de utilizar insumos, né? Eu tenho uma economia significativa de insumos, energia, água, para produzir esse material. Então, economicamente, ambientalmente e socialmente também pela questão dos catadores. Então, é bem importante. A gente tem visto muitas empresas, instituições colocando essas caixas coletoras, mas a gente vê muito pouco nos municípios. E aí está também uma deficiência, né, de se investir mais nessas caixas coletoras para que esse material seja devidamente coletado e que o morador traga de maneira voluntária. Exatamente. Pontos de entrega voluntária são essenciais. O município, é obrigação do município a gestão dos resíduos. Então, o município tem que investir em educação ambiental para que a população saiba como separar esses resíduos em casa e destinar adequadamente. Tem que colocar pontos de entrega voluntária. O município precisa também investir nos catadores, precisa incentivar os catadores, até contratar esses catadores, isso é lei, né? O município precisa fazer todo esse trabalho para que viabilize que o cidadão consiga destinar seu resíduo adequadamente. Outra realidade também, Sara, infelizmente a gente não tem aqui no nosso estado ainda a outra parte, esses 10% de material que é enviado para descarte no aterro sanitário adequado, tem que ser para fora do estado, né? Exatamente. A gente... grande parte da indústria de transformação fica fora do estado e aí acaba ficando caro a gente destinar esse material. Você transportar esse material para outro lugar é caro. Então, por isso que é importante políticas públicas para incentivar, para que seja viável para a pessoa que está vendendo, o catador que coletou, a empresa que está fazendo a separação, seja viável essa destinação. E que o morador também em casa tenha mais consciência na hora de descartar esse material, né? Não misturar com o lixo comum e até para não correr risco para o catador, para o gari que trabalha recolhendo esse material, né? Pensa, por exemplo, uma bateria de celular, quando ela é compactada no caminhão compactador que faz a coleta de resíduo. Pode explodir, por exemplo. Então, coloca em risco também as pessoas que estão trabalhando ali. Aqui em Conquista a gente tem aterro sanitário, esse material vai ser enterrado, mas grande parte dos municípios da Bahia ainda é lixão. Isso vai para o lixão. Muitos lixões, eu conheço vários lixões pela Bahia, muitos lixões ainda estão próximos a rios. Então, imagina o impacto disso, esse rio que dá água que a gente consome. Então, metais pesados estão chegando na água que a gente consome. E você conhece alguns trabalhos importantes, associações cooperativas, né? A gente tem aqui o Mãos que Reciclam, um projeto também da Defensoria Pública que faz esse trabalho importante, mas você também conhece, né? Isso, exatamente. É muito importante a gente incentivar essas iniciativas. A gente tem a cooperativa, aqui em Conquista, a gente tem a cooperativa Recicla Conquista e a gente tem o Mãos que Reciclam, que é uma associação, Acres, né? A Associação do Mãos que Reciclam, Acres, que é a Associação dos Catadores, que são 45 famílias, a Defensoria Pública que juntou esses catadores e fez todo o trabalho para oficializar, para poder regularizar essa associação. E é um trabalho maravilhoso, iniciativa da doutora Caliane, né? E que a gente precisa incentivar. São famílias, como eu disse, são famílias que vivem desse material, não só eletrônico, mas resíduos recicláveis, né? E é tão fácil separar em casa, é só ter um local adequado, um local para que ele não fique em contato com a água da chuva, ter um recipiente um pouco maior, a gente gera muito mais resíduo reciclável né, materiais que podem ser separados do que resíduo que pode ir para o lixo comum. Então, tem um local maior para você colocar esse resíduo e destinar adequadamente. Ok, obrigado, Sara. Eu conversei com Sara Rabelo, engenheira agrícola e ambiental, falando sobre os impactos do descarte irregular do lixo eletrônico. E a gente está falando aí de prejuízo para o meio ambiente,
mas se esse material ele vai corretamente para um local adequado, a gente está falando de economia, de dinheiro para pessoas, famílias que vivem da reciclagem. E tem muitas empresas que já fazem esse trabalho. Aqui em Vitória da Conquista são 2 empresas que fazem trabalho de reciclagem de lixo eletrônico. Inclusive, pela manhã, eu estava com o Silvio Nolasco fazendo uma reportagem sobre esse assunto e no BATV essa reportagem você acompanha. É com você, Judson. É isso, Nunes. Cuidar da nossa casa, que é o meio ambiente, né? Evitar que esses metais pesados contaminem o solo, a água, a nossa saúde, né? Prejudiquem a nossa saúde e, ao mesmo tempo, também gerando emprego e renda para as pessoas que trabalham nessa reciclagem desse tipo de material. Olha ali, né? Monitor de computador, celular, bateria de celular, telefone, controle remoto, pilha, um monte de coisa que a gente não pode jogar no meio ambiente, não pode descartar de qualquer jeito, no lixo comum, né? Nem jogar em terreno baldio, em qualquer lugar. Isso precisa ser descartado da forma correta, como bem falou Sara Rabelo. Obrigado, Edson Nunes. Sara também. Deixa eu ver quem está aqui na tela. Edson Pires, bom dia, Judson. Esse buraco já vai fazer aniversário aqui na Rua Poções, bairro Cadija. Obrigado. Faltando só cantar parabéns pro buraco, né? Aí na Rua Poções, bairro Cadija. Valeu, Edson. Mari, aqui de Itapetinga, quero comunicar à Prefeitura que na Rua Venezuela, bairro Vitória Régia, tem um terreno com muito entulho e mato, por isso a proliferação de mosquitos e animais venenosos. Alerta para a Prefeitura de Itapetinga, Rua Venezuela, bairro Vitória Régia. Maria Zuleide, tem outros buracos aqui, ó, pelo menos mais um buraco. Judson, na porta da minha casa, a Embasa deixou um buraco aberto no caminho 18 Urbis 3, que está me trazendo transtorno demais. Veja aí o tamanho dos buracos. São 2 buracos, segundo a Maria Zuleide, feitos pela Embasa. Alô, Embasa, caminho 18, Urbis 3. O pessoal da Embasa sempre está com a gente aqui no Bahia, meio-dia. João, bom dia, Judson. Moro na Avenida Amazonas e por aqui tem um terreno baldio. Apareceram abelhas na cozinha do meu apartamento. Precisa de limpeza urgente nesse terreno. As abelhas também podem estar migrando, viu? Né? Pessoal, a turma que trabalha aí com apicultura, com abelha, muitas vezes você vê um enxame assim no local, daqui a pouco elas saem, porque elas estão migrando de um local para o outro. Mas terreno a gente não pode deixar assim, não é, João? Porque junta mosquito da dengue, é um transtorno danado. Tainá, moro no bairro Vila Elisa, peço ajuda para a falta de transporte escolar. As aulas já começaram e até agora não tem monitor para o ônibus rodar. As crianças estão sem ir para a escola, está aí a reclamação da Tainá para a Prefeitura de Vitória da Conquista. Daqui a pouco tem mais uma rodada de mensagens aqui na tela e eu estou esperando a sua. Gente, 6 pessoas foram presas hoje numa operação da Polícia Civil. O objetivo foi desmontar uma organização criminosa especializada em furtos de gado que atuava nas regiões Sul e Extremo Sul e também aqui no sudoeste da Bahia. O repórter Marcelo Jaguarível tem essas informações ao vivo, direto da capital da Terra do Descobrimento, Porto Seguro, Bahia. Boa tarde, Marcelo. Esse grupo já vinha atuando há 5 anos, viu, Judson? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio-Dia. Foi a Operação Arpia, deflagrada nas primeiras horas da manhã de hoje, aqui em Porto Seguro. Ao todo, 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, 12 aqui na cidade de Porto Seguro e 2 no município de Pau-Brasil. 5 mandados de prisão também foram cumpridos, além de uma prisão em flagrante por posse de arma. Todas essas prisões foram realizadas aqui também na cidade de Porto Seguro, em diferentes bairros, como Cambolo, também no Baianão e ainda no distrito de Pindorama. Agora, como é que funcionava esse esquema? De acordo com as investigações, o grupo locava caminhonetes e eles percorriam aí cerca de 500 quilômetros por viagem para abater esses animais. Ou seja, vamos supor que eles saíam daqui do extremo sul do estado e percorriam aí a cidade, o extremo sul, o sul e o sudoeste. Cidades como Itapetinga, Pau-Brasil, Camaquã, Ilhéus, Itabuna, todo o nosso interior baiano era alcançado por esse grupo criminoso. Eles abatiam os animais, colocavam na caminhonete e traziam de volta aqui para a sede deles no extremo sul do estado. E, de acordo com a polícia, somente no ano passado, 150 gados
foram furtados de produtores rurais aqui do nosso interior. Um prejuízo que estima aí cerca de R$600 mil. E só nos últimos 5 anos, que é justamente o tempo que a polícia acredita que eles estavam atuando, o prejuízo já ultrapassa R$2 milhões. Durante as diligências de hoje, a polícia conseguiu apreender muita carne bovina, além, é claro, também de armas, 2 espingardas, também facas e facões e algumas ferramentas utilizadas para o abate e corte desses animais. Também foi apreendido R$18 mil em dinheiro, muitas maquininhas e cartões de crédito provenientes, é claro, aí desse esquema. A polícia agora investiga porque existiam 2 grupos, né? O grupo que saía para abater esses animais e o grupo que comprava essa carne bovina. Então, 2 açougues aqui do extremo sul do estado estão sendo investigados. Agora, claro, a polícia deve seguir as investigações para comprovar se os donos desses açougues sabiam da origem dessa carne bovina, que era realmente de um gado furtado, ou se eles seriam mais vítimas, né, do grupo que vem aí atuando aqui na nossa região há cerca de 5 anos. Eu volto com você, Judson. Valeu, Marcelo Jaguarivel, direto de Porto Seguro, trazendo as informações. Marcelo, da nossa co-irmã, a TV Santa Cruz, em Itabuna, afiliada da Rede Bahia. Valeu, Marcelo, um abraço para você, bom trabalho aí em Porto. E está na hora de oportunidades, é o nosso blog do emprego, as vagas de emprego e estágio oferecidas por empresas aqui da nossa região. Nessa primeira rodada tem vagas para Jequié, Maracás e Vitória da Conquista. O Cine Bahia em Jequié tem 100 vagas de emprego para costurador de calçados, 70 vagas para jovem aprendiz, estudante a partir do 9º ano, 30 vagas para auxiliar de serviços gerais, 20 vagas para merendeiro para pessoas com deficiência, 10 vagas para agente de portaria, vagas também para PCD, vagas para técnico de laboratório e análise clínica, para analista de laboratório, vagas para motorista de caminhão leve para trabalhar em Maracás, vagas para auxiliar de produção, pintor, açougueiro, estoquista para PCD e vaga também para repositor de mercadorias. A unidade do Cine Bahia em Jequié fica na Avenida Governador Otávio Mangabeira. Outras informações pelo número que está na tela 73, que é o código de área, 3527-5897. Uma distribuidora está com vagas de emprego para auxiliar de expedição, líder de expedição e para motorista entregador. Os currículos podem ser enviados para o WhatsApp 77 999 18 51 91. O CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, tem vagas para jovem aprendiz entre 14 e 22 anos de idade, vagas de estágio para estudantes de administração, também vagas para alunos do ensino médio e vagas para pedagogia. Contato pelo número 77 998 62 73 61. Tá tudo aqui, ó, em g1.com.br/Bahia. Você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está na tela, você já vai direto para o nosso site. No próximo bloco tem mais uma rodada do nosso blog do emprego, com muitas vagas oferecidas pelo mercado de trabalho aqui da região. Tem também a previsão do tempo e mais uma rodada com a sua participação pelo 77-3423-9310. Olha a hora, 12h45, até já. De volta ao Bahia Meio-Dia com a segunda rodada do Blog do Emprego, oportunidades de emprego e de estágio nesta quarta-feira. Confira aí. Uma empresa de serviços terceirizados oferece vagas de emprego para auxiliar de limpeza, auxiliar de depósito para carga e descarga, controlador de acesso, auxiliar de produção, jardineiro e vagas de estágio para estudantes de administração, recursos humanos, ciências contábeis e direito. O WhatsApp da empresa é o 779-8115-8701. Uma empresa de Brumado contrata supervisor de laboratório. Os currículos podem ser enviados pelo WhatsApp 77998187676. Uma empresa de recursos humanos tem vagas de emprego para auxiliar de carga e descarga, auxiliar de logística, consultor de vendas internas, cortador de lonas, mecânico de manutenção, motorista entregador. Vaga também para supervisor de atendimento e vendedor interno. Os interessados podem mandar o currículo pelo e-mail currículo@executivorh.com.br.
As vagas com todos os detalhes você confere também em nosso site g1.com.br/Bahia. Já entrou a imagem aí, para a gente falar da nossa campanha Volta às Aulas Solidária. Você pode fazer a diferença na vida de centenas de alunos de escolas e creches comunitárias com a doação de material escolar para a criançada de 0 a 6 anos matriculada na educação infantil, né? Lápis de cor, giz de cera, caderno, lápis para escrever, caneta, tem aquela caneta colorida que tem vermelha, que tem azul, borracha, hidrocor. Fique à vontade, qualquer tipo de material escolar. Todo o material arrecadado está sendo organizado pela Patrulha Solidária da Polícia Militar e por voluntários da CUFA, que é a Central Única das Favelas. Os kits vão ser entregues a crianças de creches atendidas pela campanha. Crianças e as creches também. Atenção para os pontos onde você pode fazer a sua doação. Sede da TV Sudoeste, centro da cidade, Rua dos Fonsecas, número 143. Também na sede da Patrulha Solidária da Polícia Militar, que fica no centro, no Sindalto, no bairro Recreio e em todas as unidades da Polícia Militar em Vitória da Conquista. Todas as informações estão em nosso site g1.com.br/Bahia. O Negritudes Globo lançou uma ação inédita que vai acontecer no Carnaval de Salvador e valoriza talentos negros da música baiana. O lançamento contou com uma roda de conversa com artistas consagrados. Um papo conduzido pela música que é feita na Bahia. A apresentadora Luana Souza conversou com Larissa Luz, Beto Jamaica, o Canalha e Carlinhos Brau. A roda de conversa é uma iniciativa do Negritudes Globo, projeto que há 5 anos estimula encontros e debates sobre a força dos talentos negros brasileiros. A gente está cada vez mais olhando para a celebração da cultura negra brasileira. Pensando na nossa pluralidade, como é que a gente consegue gerar oportunidades para profissionais de cultura, que seja nos palcos e também nos bastidores. Experientes no mundo da música, Brau e Jamaica lembraram da força das raízes do candomblé na formação musical brasileira. Eu posso dizer que eu sou um privilegiado, né? Eu nasci dentro do terreiro de candomblé, né? Tocando candomblé. Já nasci ogã. E aí a música veio atrelar a tudo isso. Então, hoje a gente discutir um tema desse é muito bacana, de falar da música, da ancestralidade, da nossa cultura popular. É muito importante quando a gente fala de africanidades, a gente relacionar também o que a africanidade absorveu do mundo como um todo. E quando a gente fala de absorção de outras etnias, a gente está dizendo que as outras etnias também absorvem conceitos, estilos, propostas do que a africanidade propõe. Eu não posso nem dizer que o samba é minha influência, o samba é minha nascença. Eu nasci dentro do samba, eu nasci com ele. Estímulo para quem está chegando agora, como o Canalha. Como de fato o samba é presente em nossas vidas e como a gente se identifica através da música do samba, né? Beto falou do avô dele, violeiro. Eu falei, meu avô também é violeiro, sabe, de samba chula. E mostra como a ancestralidade, a conexão da música baiana, sabe, tem esse lado ancestral e histórico que vai se renovando a cada tempo que passa. Você vê de Beto, a mesma vivência que eu, e assim eu acho que vai e nunca acaba, sabe? O Negritudes Globo desse ano traz uma novidade. Jovens artistas de projetos sociais de Salvador vão ser escolhidos para tocar no Camarote 2222 durante o Carnaval de Salvador. É sempre importante a gente abrir e dar acessos para esses profissionais negros dentro da área de cultura. Então a nossa ideia é isso, é promover a troca, promover a visibilidade desses artistas e a gente pensar juntos em como é que a gente consegue abrir caminhos para esses profissionais. Tempo e temperatura agora. No final da tarde de ontem o tempo fechou, não foi? Escureceu tudo. Gente, olha a chuva que está vindo ali. Que chuva que nada, o cacau não caiu. À noite teve relâmpagos também e não choveu. A noite quente, né? Essa noite aqui na região. E o dia amanheceu com sol entre muitas nuvens. Fazer aquela rodada de imagens para ver como é que está o tempo agora na cidade. Nós estamos na rua Marivaldo Souza Ribeiro, bairro Universidade, aí na rua da Defensoria Pública Estadual.
Como é que tá o céu aí, Silvio Nolasco? Olha aí o prédio da Defensoria, tá vendo? Nesse trecho da cidade não tem sol nesse momento. Nesse instante o sol estava aberto, que eu estava olhando aqui a imagem antes da gente mostrar para o telespectador. E tem nuvem carregada aí também nesse trecho da cidade. Olhando lá de cima, botando a cara aqui na janela para ver a cidade, dá para observar que tem vários pontos de sombra, mas tem muitas aberturas de sol também. Olha a panorâmica aí do oeste para o leste. Tá vendo? A cidade agora com essa cara bem típica do verão, né? Essas chuvas, se bem que esse verão tá bem atípico aqui, com muitas chuvas em nossa região. 25 graus é a temperatura média. Deixa eu ver aqui como é que fica a previsão para hoje. Em Vitória da Conquista, mínima de 19, a máxima não passa de 28 graus. Pode chover agora à tarde e à noite também. 77% de chance de chover 13 milímetros. Não é uma chuvica não, viu? Um volume considerável de chuva, já que cada milímetro de chuva corresponde a 1 litro de água por metro quadrado. Planalto, pode chover também em Planalto, um pouco menos, 1,4 milímetros, 80% de chance de chuva, sol aparecendo entre nuvens, mínima de 19, máxima de 28. Alô, Maikinique, o sol segue brilhando em Maikinique, entre algumas nuvens, com a temperatura mínima em 22 graus, máxima em 31, sem chuva em Maikinique, tá abafado aí, hein? Caraíbas, 21 a mínima, 30 a máxima, nada de chuva. E fechando aqui, fechando com Caraíbas mesmo. Mas eu tenho a dizer aqui para você que está chovendo em Ituaçu, na Chapada Diamantina. Alô, Ituaçu! Um abraço para todos aí, o cacau está caindo aí na nossa Chapada Diamantina. Agora mais uma rodada de mensagens, deixa eu ver quem está na tela. Edilson, boa tarde, Judson. Os moradores da rua Barcelona, no Miro Cairo, pedem socorro. A prefeitura não está fazendo a coleta de lixo. O mau cheiro ninguém aguenta mais. Elisângela, quero falar sobre a necessidade de um semáforo entre as avenidas Vivaldo Mendes e Arthur Seixas, pois nesse cruzamento costumam acontecer acidentes. Hoje pela manhã mesmo aconteceu um. Olha aí a reclamação da Elisângela pedindo a instalação de um semáforo entre a Vivaldo Mendes e Arthur Seixas. Luzia, alô Embasa, já foi solicitado a ligação de esgoto na Avenida Filipinas desde outubro de 2025 e até agora nada. Essa água aí é esgoto, né, Luzia? Olha aí sua reclamação para Embasa. Camila, boa tarde, Judson, tudo bem? Está faltando água na Avenida Rosa Cruz, em Vitória da Conquista, há 3 dias. Camila, nós recebemos agora há pouco informações da Embasa de que houve um problema na estação de água aqui de Vitória da Conquista, um problema de energia elétrica, e aí houve a interrupção do fornecimento de água para a cidade, mas que já foi resolvido o problema, mas até a rede pegar pressão, encher novamente, a água chegar, demora um pouquinho. Então o processo está ainda em fase de regularização, né? Está faltando água em alguns trechos da cidade, segundo a Embasa, foi por conta desse problema que já foi resolvido e a água deve voltar. Tá aí, sou do bairro Ayrton Senna, o Matagal aqui tá brabo, fora o perigo de bichos, ainda mais quem tem bebê. Tomara que o poder público olhe para o nosso bairro também. Tá aí pedindo aí um olhar da prefeitura para o bairro Ayrton Senna. Fabiano, Judson, esse buraco já tem um tempo aqui na rua Newton Gonçalves, no bairro Guarani. O poder público não faz nada. O pessoal colocou ali um pneu, né, para sinalizar. É bom tirar esse pneu aí, pessoal. Coloca outra sinalização, porque isso aí para juntar água e juntar mosquito Aedes aegypti, né? Tudo que o nojento gosta é de um lugarzinho assim. Então fica a prefeitura avisada aí pelo Fabiano, né, para consertar essa situação. Godofredo, oi Judson, hoje estou assistindo o seu programa aqui na cidade de Caldas Novas, no estado de Goiás. Godofredo, nosso telespectador de Rio de Contas, está lá em Caldas Novas, vendo a gente pela internet. Godofredo, abraço virtual para você, aproveitando as águas termais, descansando, né? Que maravilha, um abraço para você, Godofredo. Vando, boa tarde, Judson, aqui em Brumado, no bairro Santa Teresa, está há 3 dias sem água. Com o calor que está fazendo, não dá para ficar sem água. Ih, Brumado é quente, né? Faz muito calor em Brumado e sem água não dá. Alô? Fornecimento de água em Brumado, olha aí a reclamação do Vando. Cleiciane, Judson, essa é a estrada aqui do Salobro, Zona Rural de Conquista. Os alunos, desde segunda, estão sem estudar por causa das estradas. A prefeitura que não manda consertar. Estão só os buracos. Aí não tem como passar, né? Não tem carro que passe aí, só trator mesmo para poder arrumar a estrada
A estrada do Salobro, zona rural de Conquista, a criançada está sem escola, viu? Por causa disso, sem aula, né? Escola tem, não tem aula. Porque tem aula, o pessoal que não está conseguindo chegar. Tem escola, tem aula, mas os alunos não chegam. Vanessa, boa tarde, Judson. Essa é a situação da Rua L, rua principal do loteamento Morada da Vitória, no bairro Primavera. Além da lama, o mato e a sujeira estão tomando conta. Choveu, tá o lameiro por aí, né, Vanessa? Água acumulada, complicado. Jorge, boa tarde, aqui é do bairro Mirucário. Meu Deus, Jorge, o que é isso, meu irmão? Escorpião que vai pegando por aí, é? Olha aí os escorpiões lá no bairro Mirucário. Um perigo, gente. Um perigo demais. Veio aí terreno baldio, vê o que é que tem aí, precisando de limpeza para não acumular escorpiões. Luciene, sítio Morada da Paz, no bairro Espírito Santo, em Conquista. Precisamos de uma atenção da prefeitura. A rua TG 16, que está toda esburacada. É nosso principal acesso. Toda vez que chove, é essa luta. Olha aí a reclamação da Luciene. Norma, Judson, deixei um exame de laboratório de minha filha em agosto de 2025 no posto de saúde do Jurema e até agora sem resposta. Várias reclamações dessa demora nos postos de saúde aqui de Vitória da Conquista, de exame, né? O pessoal relatando aí, tem gente que fala que já deixou há um ano e não é resolvido. A reclamação aí da Norma, deixa eu puxar aqui para atualizar o sistema. Karine, convido todos os irmãos para a nossa festa da comunidade Nossa Senhora de Lourdes. Trido em louvor a Nossa Senhora de Lourdes, de 3 a 7 de fevereiro, na rua Venceslau Ribeiro Novaes, em Conquista. E com o convite da Karine, a gente está terminando o Bahia meio-dia. Amanhã tem jornal, a gente bate ponta aqui na telinha, 15 para as 12. Está chegando o Globo Esporte e à noite tem o BATV com outras notícias da nossa região. Beijão para você, obrigado pela parceria, pela audiência. Bom almoço, até amanhã.